Olá, meu nome é Thaís Matê, eu sou da Matê Consultoria Materna. Hoje eu vou contar pra vocês o que eu paguei a língua na maternidade. Sabe quando você ainda não é mãe e você fica super julgando atitudes de mães e de crianças? Quem nunca, né, minha gente? Vamos combinar, todo mundo já passou por isso. Quando você ainda não é mãe, você sempre pensa, meu filho não vai fazer isso, com o meu filho vai ser diferente. E no final das contas, a gente sempre paga a língua em alguma coisa. Então eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu paguei a língua e quero ouvir de você que já é mãe, o que você também já pagou a língua. Comenta aqui pra mim, me conta pra eu não ficar nessa sozinha. E se você ainda não tem o seu bebê, se você é tentante ou gestante, me conta aqui o que você acha que o seu filho não vai fazer de jeito nenhum, tá? Então, o primeiro item que eu super paguei a língua foi sobre amamentação exclusiva. Eu já fiz aqui o meu relato de amamentação, como foi o nosso início da amamentação. Foi super difícil. Eu tive tudo que vocês possam imaginar, então vocês podem conferir o vídeo aqui. Mas eu não consegui amamentar em livre demanda, na verdade foi uma amamentação exclusiva, mas não foi em livre demanda. E era uma coisa que eu queria muito ter feito, mas que não rolou, porque eu fiquei com os seios bem machucados, então eu não dava conta, era muito dolorido dar mamar para ela. Então ela realmente só mamava praticamente para se alimentar, até os 3, 4 meses, quando as coisas começaram a ficar mais tranquilas. Então, eu não queria de jeito nenhum dar chupeta para ela. Eu até hoje não gosto de chupeta, sou contra. E a gestante que quiser colocar isso na lista de maternidade vai pelo menos, no mínimo, ouvir algumas informações sobre isso. Porque meu papel também, né, como baby planner, não é só fazer uma lista de enxoval, é também levar informação e conteúdo para essa gestante poder fazer as escolhas dela de forma consciente, né? Então, sabendo dos riscos, então eu sabia que existia um risco de, mesmo eu não sendo baby planner ainda, na época da gestação da Liv, eu sabia do risco de confusão de bicos, então eu não queria de jeito nenhum dar chupeta para ela. E aí, o que a gente teve que fazer? A gente dava o dedo para ela chupar, o dedo mindinho. Eu fiquei por algum tempo tendo que fazer a amamentação por finger com ela, né? Que é uma técnica que a gente coloca a sondinha no dedo, gruda a sondinha no dedo. Dá uma olhada nesse vídeo sobre amamentação, eu falo um pouco sobre isso. E aí eu colocava a sondinha e ela sugava ali. E aí às vezes acabava o leite, mas ela queria ainda continuar sugando, ou em alguns momentos que eu queria acalmá-la, então eu dava esse dedinho para ela até uns 3 meses. Então, paguei a língua bonito nisso daí. E ainda sobre a amamentação, o outro paguei a língua foi que não é que eu achava feio criança grande mamando, mas eu achava que eu não ia dar conta e que eu não queria ter uma criança com mais de 2 anos mamando. Estamos completando 2 anos e 6 meses de mamar. Estamos no processo de desmame, já diminuiu bastante, né? Quando encerrar, né? Vou esperar passar alguns meses e aí depois eu venho contar pra vocês. Mas ela ainda mama e ela é apaixonada no mamar. Então é até complicado pra mim pensar em tirar de vez, assim, porque, cara, resolve muitos dos meus problemas. É muito mais fácil, é muito prático. Tipo, tá com dor, tá com sono, tá com qualquer coisa, enfia o mamar e resolve. Então, não sei se é um pouco preguiça, assim, comodidade, né? Mas paguei a língua. Bonito. Nunca que eu fosse imaginar. Provavelmente ela vai completar aí os 3 anos dela mamando, nem que seja eventualmente, assim. Nunca eu ia imaginar.
uma criança de 3 anos mamando em mim. Nunca. A outra coisa que eu paguei a língua foi em relação às telas. Eu sempre fui bem... E eu acho que eu até, assim... Até foi bom, sabe? A Liv teve bem pouco acesso a telas até os 2 anos. Bem pouco. Às vezes que ela assistia alguma coisa era no celular, o que eu acho bem ruim. Não é porque eu paguei a língua que eu fiz que eu acho bom, tá? Eu acho ruim. Porque eram naqueles momentos assim, cara, preciso me arrumar rapidão aqui, né? E a gente precisa sair, ou precisava que ela fizesse nebulização, as poucas vezes que ela precisou fazer nebulização. Eram coisas assim muito pontuais, e aí a gente acabava colocando o celular, que era o que estava mais fácil. E hoje, ai gente, pandemia, né? Pandemia, home office, sobrecarga, enfim. Então, hoje ela assiste muito mais TV do que eu gostaria, assim. Eu gostaria muito de ter segurado. A gente não tem esse hábito de assistir TV, a gente ficou por meses sem TV em casa, não era uma coisa que fazia falta pra gente. E a gente quase não assiste TV hoje. A TV existe praticamente aqui em casa só por causa da Liv. Então, ela assiste pelo menos aí umas 2 horas por dia, todos os dias. São raros os dias que eu consigo não colocar ela na TV. Então, paguei a língua. Bonito. Outra coisa que eu paguei a língua foi a introdução alimentar. Eu consegui fazer, assim, a maior parte do jeito que eu gostaria, que era usando o método BLW, né? Que a criança come ali quase sem ajuda, né? A própria criança pega a comida e leva à boca e tal. Só que como tinha a questão do peso com a Liv, que eu já citei algumas vezes aqui pra vocês, que ela nasceu pequena para idade gestacional e ela sempre teve um pouco de dificuldade, assim, pra ganhar peso e tudo mais. Então, assim, eu queria que ela realmente comesse, sabe? E, cara, né, nem sempre dava certo com o BLW, então... Eu fiz o BLW, mas às vezes eu dava algumas coisas na colher, então foi uma alimentação um pouco mais pra participativa do que pra BLW, sabe? Paguei a língua um pouquinho nisso daí. Porque eu achava que tinha que ser só BLW. Hoje, se eu tivesse um segundo filho, eu já faria mista, né? Já não acho que precisa ser tão rígido assim. Mas ela tinha, assim, eventualmente a gente dava, nunca não, também não posso falar que nunca. A gente já deu algumas coisas mais batidinhas, assim, tipo papinha, assim. Mas era assim, foram raríssimas vezes, quando ela tava com o dentinho nascendo, que eu via que pra ela tava muito difícil comer. E aí, gente, até a gente, né, de vez em quando, sei lá, a gente arranca um dente, a gente não vai comer comida sólida. Então, nesses momentos, eu fazia uma comida mais amassadinha, mais pastosa, assim. Mas na maior parte das vezes ela comia com a mão, ela sozinha, mas eu dei assim algumas vezes. E hoje, ela come tudo misturado, ela come a comida da casa, a textura da casa, só que ela come misturado. E a gente precisa dar uma escondida de vez em quando, assim, numa carne, numa verdura, em alguma coisa que ela não curte muito, mas que eu preciso que ela coma. Então, nesse ponto eu paguei a língua. Um outro ponto que eu paguei a língua, só que eu acho que foi ao contrário do que a maioria das pessoas fala, é que eu sempre falei que eu ia fazer cama compartilhada. Sempre falei. Tanto que a Liv nunca teve berço, ela tinha um berço, né, berço desses tradicionais, assim, né? Ela tinha um berço daqueles que ficam acoplados à cama, que é o que eu mais amo, que eu super indico, mesmo que não seja um berço acoplado à cama, mas que seja um berço que fica próximo, bem próximo à mãe, assim, porque, cara, nos primeiros meses é muito cansativo, e aí você tem que querer muito que o seu bebê durma realmente no berço dele, no quarto dele, para você ter força de vontade para acordar toda hora, ir até o quartinho do bebê, amamentar, colocar no berço, né? Aquele processo todo, né? Colocar para rotar, trocar fralda, blá blá blá, e depois ainda colocar no berço e voltar pro seu quarto. Então, assim, eu sempre achei super cansativo, eu sempre achei que eu não ia dar conta, e eu sempre falava assim, que eu dormia com os meus cachorros, então que, obviamente, a minha filha humana não ia dormir longe de mim. E realmente foi assim nos primeiros meses. Os cachorros, na verdade, saíram do quarto e a Liv passou a ficar com a gente nesse bercinho acoplado à cama.
Só que, com uns 5 meses mais ou menos da Liv, a gente percebeu que nós estávamos atrapalhando o sono dela, porque ela sempre dormiu cedo. Então, quando era umas 6, 7 horas, ela já estava dormindo e a gente, né, não dormia tão cedo. Assim, né, a gente ia dormir, sei lá, 9, 10 horas, meia-noite. E aí a gente começou a perceber que sempre no horário que a gente deitava, ela acordava. Nossa, e aí a gente conversou, né, eu e meu esposo, e a gente realmente percebeu que seria melhor para ela passar para o quarto dela. Para mim foi super sofrido. Eu não queria que ela fosse. Eu super queria que ela fizesse, né, que ela ficasse com a gente e tal. Só que aquilo que eu falei, ela não tinha berço, então a gente já tinha no quartinho dela uma cama daquelas baixinhas, né, estilo montessoriano. Então, o que aconteceu é que a gente acabou fazendo cama compartilhada com ela no quarto dela. A gente muitas vezes foi para o quarto dela e dormiu na cama dela, para que ela ficasse bem, se sentisse segura e tal, mas a gente não atrapalhava o sono dela dessa forma, porque ela dormia, a gente colocava ela na caminha dela, e se porventura ela acordasse de madrugada, ou tivesse alguma necessidade, alguma coisa, aí sim a gente ia para o quarto dela. E aí eu comecei a ver que, nossa, super legal, tá ótimo dessa forma. Acho que vai funcionar super bem e tal, bacana. Aí, Dona Liv cresceu um pouquinho e começou a conseguir abrir a porta do quarto dela. Então, o que acontece hoje é que às vezes ela vai pra nossa cama e eu não gosto de cama compartilhada mais. Ela cresceu, gente, ela se mexe pra caramba. E fica muito incômodo, assim, a gente normalmente não dorme muito bem. Ao menos, assim, é porque normalmente quando ela vai pra nossa cama é porque ela não dorme, entendeu? Ela não tá a fim de dormir ou ela não tá com sono tranquilo. Então, não é bom, a gente fica ali, ela se mexe pra caramba, a gente fica desconfortável e tal, nossa, é bem complicado, então eu já não quero. Está nos meus planos comprar uma cama maior. Talvez com uma cama maior a gente tenha mais espaço. Tudo bem que eles têm um imã, né? Eles sempre querem ficar perto da gente, assim, né? Então, também não sei. Mas, enfim, talvez, assim, funcione. Mas, aí eu prefiro, assim, quando eu tô com energia, eu prefiro ir pro quarto dela. E aí eu pego ela e falo, não, filha, vamos para o seu quarto. E a gente vai no quarto, se for o caso, né? Agora já tá ficando desconfortável até dormir com ela na cama de solteiro, né? Porque isso que eu falei, ela tá grande, ela se mexe pra caramba e tal. Então, às vezes a gente coloca uns colchonetes no chão e aí dorme com ela no quarto dela e fica menos pior. A outra questão que eu paguei a língua eu acho que tem muito a ver com o meu perfil, assim, que eu sou uma pessoa bem organizada, planejada e tal. E eu super achei que a criança fosse ter rotina, assim, né? Fosse, ter horário dos soninhos e tal, das sonecas, e que eu fosse dar conta de fazer muitas coisas, porque no caso a Liv ia ter os horáriozinhos dela e tal, e, cara, até hoje eu não sei, assim, se eu que falhei miseravelmente nesse quesito, ou se realmente ela não é uma pessoa de rotinas, porque tudo que eu tentava fazer, tipo, nossa, ontem foi o dia perfeito, então eu vou seguir exatamente os mesmos passos aí pra dar certo e pra, né, ela dormir nos mesmos horários e ficar de boa e tal. Cara, dava tudo errado. Sei lá, ela fazia cocô na hora que ela tinha que dormir, ela tinha fome na hora que era pra. Enfim, dava tudo errado. E até hoje, assim, por um bom tempo ela teve uma rotina bacana, que é, né, assim, depois de um ano as coisas começaram a melhorar em relação à rotina e até um mês atrás, eu diria assim, né, até uns 2 anos e 5 meses estava funcionando bem a rotina. Teve alguns ajustes, né, claro, né, mas assim, tava sendo uma rotina de verdade, né. Tipo, ela tinha hora pra acordar, mais ou menos, ali, tinha uma hora mais ou menos que ela tirava a sonequinha e tava funcionando bem. E agora deu uma bagunçada de novo, geral, assim, não sei se são dentes nascendo, não sei se tá quase na hora de perder a soneca, que ela ainda faz uma soneca durante o dia, não sei ainda o que está acontecendo, mas as coisas estão bem bagunçadas de novo. Tem acordado de madrugada, tá muito louco. Então, é uma coisa aí que eu super achei que, né,
Mas eu realmente acredito que isso é do bebê. Eu vejo vários bebês que eles mesmos fazem a rotina deles e seguem e, tipo, ficam de boa e dá tudo muito certo. Mas aqui em casa não funcionou muito bem, não. Até hoje a gente não tem uma rotina assim, tipo, ó, super certinha. Paguei a língua. Então tá aí 5 coisas que eu paguei a língua bonito, pelo menos até agora, né, gente? 2 anos, 6 meses. Ainda tem muita coisa pela frente e eu provavelmente vou pagar a língua muitas outras vezes. Porque a maternidade, né, gente? É uma dívida eterna de pagação de língua, né? É um custo assim que sobe e uma hora ele desce e cai na sua testa. Então fica a dica, não julgue. Se você não for mãe, não julgue. Se você já é mãe, não julgue, porque pode ser que o seu filho ainda não faça isso, mas uma hora a gente nunca sabe. Eu já não falo mais nada. Ah, a Liv nunca vai fazer. Não falo mais, porque nunca se sabe o que pode acontecer, né, gente? A gente não é perfeita, a gente erra mesmo, né? Então, claro que a gente faz o melhor que a gente pode, né, pra eles. E a gente tá sempre buscando o melhor, mas a gente vai errar em alguma coisa, não vai ser tão legal e tal. E tudo bem também. Algumas coisas a gente tem que abrir mão, a gente acaba abrindo mão, outras coisas a gente, puxa, isso não foi muito legal, então vou fazer diferente da próxima vez e tal. E assim, segue o baile da maternidade. Espero que vocês tenham gostado da minha exposição aqui, da minha pagação de língua. Se vocês curtiram, deixa aí o joinha de vocês. E não se esquece de se inscrever no canal, tem sempre aí uma mescla de conteúdos bacanas, informações com o Baby Planner e também um pouquinho da minha maternidade aí para vocês. E até a próxima!